Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar tirando aqui para vocês essa dúvida que eu vejo que é de muita gente. Quantos painéis solares podem ser usados em determinado inversor? Para isso a gente vai estar tomando como exemplo um inversor de 10 kW monofásico, beleza? Então essa é para não errar nunca mais. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece ainda. Eu sou Emerson Sarmanho, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, há mais de 10 anos aí atuando no ramo de energia solar e também como professor de instituição federal de ensino. Pessoal, para a gente solucionar esse problema, nós vamos ter 3 pontos para serem analisados. O primeiro ponto é conhecer e identificar os parâmetros do inversor. Já o segundo ponto é conhecer e identificar os parâmetros do painel solar que você quer trabalhar. E o terceiro ponto é correlacionar os parâmetros que a gente vai encontrar nas etapas 1 e 2. Seguindo essa linha de raciocínio, galera, não tem como errar. Bem, o nosso primeiro passo é conhecer e identificar os parâmetros do inversor. O inversor que a gente vai trabalhar é o inversor EGT 10000 Pro G2 da Intelbras. É um inversor monofásico de 10 kW de potência. Pessoal, sempre que vocês quiserem trabalhar com o equipamento, procurem lá o datasheet do equipamento no site do fabricante. Então aqui a gente tem as especificações técnicas que você pode encontrar lá no site da própria Intelbras. Aí onde tem a seta azul são os parâmetros elétricos do nosso EGT 10000 Pro G2, tá certo? Lembrando que os parâmetros de entrada do nosso inversor são parâmetros em corrente contínua. Os parâmetros em corrente alternada já são relacionados à saída desse inversor. O primeiro item, galera, que a gente vai analisar aqui, a primeira grandeza que a gente vai analisar do inversor é a potência máxima de entrada. Então a gente vê indicado ali pela seta vermelha que a potência máxima de entrada desse inversor é 15.000 watts. O que é essa grandeza? É o quanto de potência você pode colocar na entrada desse inversor, ou seja, é o quanto de potência de painel solar, tranquilo? Posteriormente, a gente vai estar vendo qual é a máxima tensão de entrada desse painel. A máxima tensão de entrada desse cara aí é 600 volts. E o que isso quer dizer? É de suma importância você saber a interpretação desses valores. Isso aí quer dizer, pessoal, que se você colocar mais de 600 volts na entrada desse inversor, você pode danificar esse equipamento, tá certo? Posteriormente, eu acho de suma importância você saber, galera, o número de rastreadores MPPT desse inversor. Então, o número de rastreadores desse inversor são 3. No entanto, apesar dele ter 3 MPPT, e para quem não sabe o que é MPPT, galera, nada mais é do que a abreviação de Maximum Power Point Tracking, que em português nada mais é do que o rastreador do ponto de máxima potência. Isso aí é um algoritmo onde tem um chaveamento de impedância dentro do inversor e tudo mais, que sempre vai procurar naquele momento quais são os melhores valores de tensão e de corrente para obter a melhor potência naquele momento para o inversor estar trabalhando, beleza? Se você tem dúvida aí do que é o MPPT e não entende tecnicamente o que é, coloca aí nos comentários, faz esse pedido aí. Se tiverem muitos, eu vou fazer um vídeo explicando o que é o MPPT e como ele funciona. Então, apesar da gente ter 3 entradas aí MPPT, esse inversor ele tem 4 entradas para você colocar strings nele. Então, o MPPT1 você coloca uma string, no MPPT2 você coloca também uma string e no MPPT3 dele você vai colocar 2 strings. Então ele tem 3 rastreadores, mas ele tem 4 entradas, tá certo? Então isso é muito importante você conseguir ter esse discernimento. O próximo dado, galera, é a faixa de tensão do MPPT.
ou seja, qual é a faixa de tensão mínima e máxima aonde esse meu inversor vai estar trabalhando no ponto de máxima potência. Então, essa é a interpretação da faixa de tensão do MPPT. Outro e último item de importância, pessoal, vai ser a corrente máxima de entrada por MPPT. Então, quanto é a corrente que sai da string e que pode entrar na minha entrada MPPT. Então, é o que a gente vai encontrar aí. Na entrada 1 e 2, a gente pode colocar no máximo 13,5 ampere, enquanto que na entrada 3, como eu tenho duas strings em paralelo, ele vai ter um valor máximo aí de 27 amperes, que nada mais é do que lei dos nós, né, galera? Tá vindo ali duas correntes, chegando no mesmo ponto, que vão convergir, e aí a gente soma essas correntes. Bem, galera, agora a gente vai para o passo 2, que é conhecer e identificar os parâmetros do painel solar que você vai trabalhar. E aí o painel solar que a gente vai estar trabalhando é esse painel aí também da Intelbras, o EMSB 535HC. Esse HC aí é de painel Half Cell, tranquilo? Então, o primeiro item que você tem que observar é qual é a potência máxima desse painel. A potência máxima desse painel é 535 watts. Isso a gente trabalhando aí na condição STC, né, que são as condições laboratoriais. O próximo item, galera, de suma importância, o próximo parâmetro é a tensão de circuito aberto. Em alguns datasheets de painéis solares, vocês vão ver tensão de circuito aberto não escrito assim por extenso, mas escrito VOC. Esse VOC não é V0C, tá, galera? É VOC. O O é de output e o C é de circuit, né? Então, tensão de circuito aberto. 49,31 volts é o valor da tensão de circuito aberto ou VOC aí desse painel. Já o próximo valor que a gente vai estar trabalhando aí é a tensão máxima de operação, ou seja, qual é a tensão desse painel quando ele está trabalhando no ponto de máxima potência. É o VMP que você vai encontrar em outros painéis solares e outros datasheets aí, 41,45 volts. E para a gente finalizar, a gente vai estar trabalhando aí a corrente na máxima operação. A corrente na máxima operação também encontrada em outros datasheets como IMP, essa abreviação, você vai ter aí um valor de 12,91. Então, galera, nós já identificamos quais são os parâmetros do inversor que eu vou trabalhar, nós identificamos quais são os parâmetros do painel solar que vão ser trabalhados e agora a gente vai correlacionar esses parâmetros na nossa etapa 3 para a gente obter os valores que a gente quer. Galera, o primeiro item que eu vou relacionar tanto de inversor como de painel solar é a potência máxima de entrada do inversor com a potência máxima do painel. Então, se você pega aí a potência máxima do inversor e divide pela potência máxima de painéis, você vai encontrar um número máximo de painéis que esse inversor suporta, beleza? Então, vamos dividir aí 1.500 por 535. Quando a gente fizer essa continha aí na nossa calculadora, a gente vai chegar ao valor de 28,03 painéis. Galera, não existe, por exemplo, 0,03 painéis. Se aí desse 28,5, não existe meio painel. Então, a gente vai trabalhar com um número inteiro, 28, beleza? Então, a gente vai arredondar para menos. Isso por medida de segurança, Emerson, porque eu não coloco 29. Se você colocar 29 painéis e multiplicar por 535, certamente vai superar a potência máxima de entrada ali do nosso inversor. Então você tem sempre que estar levando em consideração os parâmetros que o fabricante está mostrando ali para a gente, nunca superar esses parâmetros. Então, o número máximo de painéis que você consegue colocar nesse inversor é 28. Acabou. O que a gente tem que descobrir agora é como eu vou dividir esses 28 painéis nas 3 entradas MPPTs ou nas 4 strings que a gente tem nas 3 entradas MPPTs do inversor. Galera,
Como eu falei, a gente vai pegar esses 28 painéis e aí a gente vai dividir os 28 painéis nas 4 entradas aqui, ó, nas 4 strings dos rastreadores que a gente tem, beleza? Bem, um item muito importante que a gente tem que saber é qual é o número máximo de painéis que eu consigo colocar em uma dessas strings. Para a gente entender qual é o número máximo de painéis que eu consigo colocar em uma string, eu vou estar pegando aí a tensão máxima de entrada do inversor, que a gente falou lá no início, 600 volts, e dividir pela tensão de circuito aberto de um painel, que é a maior tensão que ele vai poder alcançar. Quando a gente fizer essa divisão, galera, a gente vai chegar aqui num número que é o número 12.16, e aí novamente não existe 0.16 painéis. Então, por medida de segurança, a gente vai arredondar isso aqui para 12 painéis, tá certo? Então, o número máximo de painéis que eu posso colocar numa string é 12. No entanto, eu vou fazer uma observação aqui para vocês. Se eu colocar 12 painéis, em algum momento, esses 12 painéis, eles vão estar ali muito perto de 600 volts. E qual é o problema que isso pode me acarretar? Galera, se você observar a faixa de tensão no ponto de máxima potência, ela está entre 60 e 550 volts. Então, em algum momento, esses 12 painéis eles vão estar fora do limite superior dessa faixa. Então, ele não vai estar trabalhando no ponto de máxima potência, o que é muito ruim para o inversor, porque ele não vai estar otimizado. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente definir qual é o número máximo de painéis que a gente vai colocar na string, a gente vai levar em consideração a faixa de tensão do MPPT, porque a gente vai encontrar o número máximo de painéis por string trabalhando nessa faixa otimizada. Então a gente vai pegar ali o limite superior dessa faixa, qual é a tensão máxima no ponto de máxima potência, 550 volts, e vai dividir agora pela tensão de circuito aberto, que é o valor máximo de tensão que o painel pode alcançar. Quando a gente fizer essa divisão, nós vamos chegar a um número aí de 11.15 painéis. E novamente a gente vai arredondar esse número aí para menos. Então, o número máximo de painéis por string que estarão trabalhando no ponto de máxima potência é igual a 11 painéis. Tudo bem? Galera, a gente já conhece aí qual é o número máximo de painéis trabalhando por string, trabalhando no ponto de máxima potência. No entanto, um outro número que a gente tem que saber é qual é o número mínimo de painéis. Eu já sei qual é o máximo que eu posso colocar, eu já sei qual é o mínimo. Então alguém pode pensar assim, por exemplo, eita, se o máximo é 11, eu vou colocar nas 4 strings 11. Aí você, 4 vezes 11 é 48. Você já ultrapassou aquele número que a gente calculou no início, que são no máximo 28 painéis, tá certo? Então, em nenhuma hipótese a gente pode ultrapassar aquilo ali. A gente tem que saber qual é o número máximo que a gente pode colocar na string e o número mínimo, para a gente ir combinando esses números ali na string e chegar em no máximo 28 painéis. Bem, para a gente encontrar ali o número mínimo de painéis que você pode colocar na string, basta você pegar a tensão mínima na faixa de tensão do MPPT, que é 60 volts, como a gente pode ver aqui, e dividir pelo VMP, ou seja, pela tensão máxima de operação, que é 41.45. Quando a gente fizer essa divisão, galera, a gente vai chegar aí no número 1.44. E aí você pode estar se perguntando, eita, então agora eu vou arredondar aí para 1. Bem, vê que 1.44 é o mínimo, ou seja, se eu colocar 1, eu vou estar colocando abaixo do mínimo. Então a gente vai arredondar agora nesse momento para cima, ou seja, o número mínimo de painéis que eu posso colocar numa string é igual a 2. E aí a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente viu agora. O número máximo aí de painéis, ele corresponde a 28 painéis. O número máximo de painéis por string corresponde a 11 e o número mínimo de painéis por string corresponde a 2. Então, se eu quiser trabalhar com 28 painéis nesse inversor, eu vou fazer um arranjo muito similar a esse aqui, ó. Eu posso colocar, por exemplo, 7 painéis em cada uma das strings. A gente vai ter aí 4 vezes 7, 28 painéis
e aí é uma das maneiras de eu estar fazendo aí esse tipo de conexão. Isso vai depender muito do telhado que você vai estar trabalhando, ou isso vai depender de cada instalação é um mundo totalmente diferente, tá certo? Eu tenho esse circuito, eu tenho esse sistema instalado em uma residência aqui no estado de Pernambuco, mas ele tem 22 painéis. E o que é que nós fizemos? Nós colocamos na string 1 5 painéis, na string 2 5 painéis e na string 3 e 4, que corresponde ao MPPT3, nós colocamos 6 painéis aí em cada uma, e correspondendo aos 22 painéis. E aqui, pessoal, a gente tem a curva, né, desse inversor que trabalha aqui para nós. Então você vê que quando você faz a instalação correta, o resultado é esse, né? Nos horários de pico, aqui entre 10 horas da manhã e cerca aqui das 14 horas, 13 horas, a gente tem ele trabalhando aqui em 10 kW, ou seja, na potência máxima dele, e fazendo o trabalho direitinho, tá certo? Galera, eu só tenho a agradecer aí quem ficou até o final do vídeo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, vai lá no nosso Instagram, Sou da Energia Solar. Não esquece de dar um like aí para dar uma fortalecida aí na gente. Compartilha com teus amigos, dá essa moral. E se esse vídeo chegar aí a mais de 1000 visualizações, eu vou estar fazendo um outro vídeo de um outro inversor. Coloquem aí qual é o inversor que vocês querem que a gente trabalhe, para eu estar fazendo todos esses cálculos aqui com vocês e mostrar quais são os arranjos que a gente pode estar colocando, qual é o número mínimo, qual é o número máximo por string, o número máximo de painéis aí no inversor, tá certo? Muito obrigado!